Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar esse tempo, nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas eu quero começar um pouquinho diferente. O pastor Gabriel acabou de orar, mas eu quero convidar você a fazer um movimento diferente aí, para a gente começar esse tempo. Quero que você se junte com a pessoa do seu lado, que você compartilhe o seu pedido de oração, que você ore um pelo outro e que você ore por esse culto também. Eu sei que tem gente que precisa de oração, que foi compartilhado, então compartilhe também. Ore por aqueles pedidos que você lembra que nós temos como igreja, como já compartilhamos os nossos grupos de oração, e logo em seguida eu faço uma oração juntos e a gente vai seguir para o nosso tempo de meditação na palavra. Senhor, nós estamos como igreja, reunidos, todos em oração, em intercessão, uns pelos outros, pelas nossas necessidades, mas o nosso desejo também é pedir para que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações nessa noite, que a Tua palavra, que vai ser lida, que vai ser anunciada, possa encontrar um espaço especial nas nossas mentes, nos nossos corações, e que ela possa produzir transformação nas nossas vidas. Que a Tua palavra não volte vazia, Senhor, para o Senhor, mas que ela de fato nos toque e que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor, sensíveis ao que o Teu Santo Espírito vai ministrar em cada coração. Cada um tem uma necessidade diferente, mas o Senhor vai conseguir ministrar com o Teu Espírito a cada um segundo a Sua vontade nos nossos corações. Assim nós oramos. Pedimos a Tua bênção sobre esse tempo de culto e fazemos isso no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como é bom a gente poder estar reunido como igreja, como é bom a gente poder celebrar o Senhor, como é bom a gente poder compartilhar, ver irmãos obedecendo a ordenança do batismo, participar de um culto tão gostoso. Eu não sei como é que está teu coração, mas eu estou aqui vibrando com o que o Senhor está fazendo e feliz demais, Eu estou ansioso pelo que está por vir, Se eu estou feliz agora, eu imagino pelo que vem pela frente, Eu fico muito feliz. Obrigado, Fabrício. Deus te abençoe. Que bom que a gente pode compartilhar. Nós estamos meditando numa série de mensagens que fala sobre compaixão, como desenvolver um olhar de compaixão. Nós estamos usando como base um texto que nós já vamos ler juntos aqui, que Jesus andava por todas as cidades e ele estava pregando, anunciando as boas novas do reino, e ele olhava para as pessoas e tinha compaixão delas. E nós, como igreja de Cristo, também precisamos ter esse mesmo olhar de compaixão para com as pessoas ao nosso redor. Mas muitas vezes a gente não consegue desenvolver isso tão naturalmente. E a gente precisa então caminhar, e nós vamos meditar mais em um trechinho desse texto, que vai ser a base para a gente ampliar depois para outros textos. E eu quero ler com você, aí se você puder abrir sua Bíblia, vai ser projetado aí também, mas Mateus capítulo 9, verso 35 a 38, esse é o texto base para toda essa série. Nós vamos reler esse texto todas as vezes que nós formos começar aqui a meditação. E o texto diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. E esse texto, ele precisa falar comigo e com você. Esse texto precisa mover o meu coração e o seu coração. E o que nós vamos focar hoje é numa frase que está bem ali no finalzinho, ou no meio do versículo 35, Eu separei o versículo 35 em 3 partes, parte A, B e C. E vai ser o texto que está dizendo ali, ensinando nas sinagogas. E você vai talvez ficar perguntando, mas o que nós vamos aprender com isso,
E aí o título da mensagem de hoje é Vencendo as Resistências. E nós vamos compreender um pouquinho melhor aí para frente, né? Quando a gente está desenvolvendo a nossa vida, quando a gente está construindo a nossa vida, a gente não ganha nada de graça. A vida não oferece nada de graça para a gente, não é verdade? Todas as conquistas, as realizações que a gente consegue são precedidas de um esforço, de dedicação, de empenho, de disciplina, de resiliência. Você precisa, de fato, buscar aquilo e persistir. Qualquer pessoa que deixa de persistir por um objetivo, não vai alcançar o seu objetivo. E a vida não oferece nada disso para nós, assim, do nada. Tem até um ditado popular por aí que diz assim, Deus ajuda a quem cedo madruga, não é? Não tem esse ditado por aí? E é verdade, nós precisamos nos envolver. Deus quer nos abençoar, mas Ele também quer que você se envolva naquilo. O Caju está ali atrás, o Caju tem uma frase, né, Caju? Não está morto? Não está morto quem peleia. Essa frase do Caju, e é verdade. Nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, e Deus traz esse movimento para nós. O trabalho é bênção de Deus desde lá do Éden. Nós precisamos, então, nos esforçar para que a gente possa, de fato, conseguir alguma coisa, para que a gente, de fato, possa cumprir o nosso papel, a nossa missão. Eu gosto de pensar assim, só quem limpa a casa todo dia, né, valoriza o não entrar em casa com o pé sujo, não é verdade? Você chega do trabalho, lá entra com aquele pezão sujo, aí a mulher olha assim, se fosse ele limpando todo dia, quero ver se ele ia fazer isso, né? Mas é verdade, tudo que a gente faz exige um esforço, a gente valoriza mais quando a gente se esforça. Tudo que vem muito de graça, muito fácil, parece que a gente não dá o mesmo valor. É interessante, se você pesquisar, eu dei uma olhada nisso. Pessoas que recebem dinheiro muito fácil, por exemplo, como aqueles que ganham na loteria, com muita facilidade perdem tudo. Existe uma estatística que aproximadamente 1/3, ou um pouco mais de 1/3 das pessoas que ganham milhões de reais, né, na loteria, e não é só no Brasil, não, isso é estatística mundial, perdem com muita facilidade. Voltam ao estado antigo, ou até pior do que estava, porque vem com mais dívida, acha que pode gastar mais dinheiro, e fica com mais dívida ainda. Porque não estavam preparados para aquilo, porque não teve um esforço, uma dedicação. Na nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Nós também precisamos nos dedicar, estar atento às situações ao nosso redor. Porque muitas situações podem ser empecilhos, podem ser barreiras para o nosso crescimento. Nós temos que estar preparados para ela. Nós temos nossos irmãos aqui que aceitaram Jesus, vão se batizar, e isso fez parte da nossa conversa, tanto com o pessoal de ontem quanto de hoje. Então, assim, aceitei Jesus, me batizei, fiz minha parte, agora a vida segue? Não, nós precisamos continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus, nos envolvendo. Nós precisamos, então, nos dedicar a isso. Nós precisamos perseverar na nossa fé, perseverar na palavra do Senhor. Nós precisamos perseverar nessa nossa permanência com o corpo de Cristo. Por isso que a gente incentiva você a estar aqui, a se envolver, a participar da nossa EBD. Eu vou reforçar isso. Venha para a EBD, para você crescer, para você aprender. Participe de um pequeno grupo. Inicie uma caminhada discipular com alguém para você poder ter essa troca de experiência, um cuidando do outro, um ajudando o outro, um auxiliando o outro. A palavra de Deus ensina isso. Estar no corpo de Cristo, estar conectado ao corpo de Cristo, nós precisamos nos envolver, assim como Jesus ensinou lá no texto de João capítulo 15, o texto da figueira. Aquele que está conectado à figueira, que é o que vai produzir fruto. Se você não está conectado à figueira, o que acontece? Você seca, é um galho que seca, é jogado fora, e é o quê? Queimado. Uma planta que depois que se queima, não serve para nada, né, irmão Henrique? Uma planta que queima, não adianta plantar de novo, né? Secou, não vai brotar. Não tem jeito. Por isso nós precisamos entender e compreender que na nossa caminhada de fé, nós precisamos vencer algumas situações, algumas barreiras que muitas vezes nós enfrentamos. Sabe, Jesus também enfrentou barreiras. Jesus também enfrentou algumas resistências no seu chamado, no seu desenvolvimento do seu ministério. Interessante que muitas dessas resistências
foram pessoas muito próximas. Por isso que a gente destacou aquele texto, né? Ensinando onde? Nas sinagogas. De quem Jesus enfrentou mais resistência? Não foram dos líderes religiosos? Foram desses líderes religiosos. Mas Jesus, mesmo enfrentando essas resistências, ele conseguiu desenvolver um olhar de compaixão, como ele está dizendo nesse texto ali. Ele olhava para todas as pessoas com um olhar de compaixão. E se você voltar a sua Bíblia alguns versículos para trás, você vai ver ali em Mateus 5, versículo 43 e 44, Sermão do Monte. Jesus está ensinando para a gente, vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus. Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como bons, faz chover, tanto sobre justos como injustos. Jesus amava até aqueles que os perseguiam, e ele nos ensinou isso. Jesus amava aqueles que causavam obstáculos no seu caminhar, na sua missão, e ele nos ensina isso. E amar e orar pelos inimigos, orar por essas pessoas, não quer dizer se submeter a elas. São coisas diferentes. Mas Jesus nos ensina esse movimento. E muitas vezes, essas resistências que Jesus enfrentou, não estava só lá nesses líderes religiosos. Você lembra do texto ali de Mateus capítulo 13, versos 53 a verso 58? Eu quero ler com você 13, do 53 ao 58. Isso não vai ser projetado aí para você, eu quero ler para você. Nós, muitas vezes, enfrentamos resistência daqueles que estão dentro da nossa própria casa. Olha só, quando Jesus está em Nazaré, na cidade que ele viveu, cresceu ali. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, olha de novo, todos se admiravam e perguntavam de onde vem a sabedoria e o poder para realizar milagres. Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre a sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Às vezes as resistências que nós enfrentamos estão muito mais perto do que a gente imagina. Às vezes está do nosso lado. E às vezes não é por maldade. Às vezes não é porque a pessoa quer o seu mal. Muitas vezes essas resistências é porque a pessoa acha que está tentando te ajudar. Acha que está tentando te orientar. Ou porque simplesmente viu você crescer, mas não consegue valorizar ou dar o valor necessário. Lá em Mateus 10, quando ele manda os discípulos para a sua missão, né, para uma missão que ele manda os seus discípulos, de anunciar nas regiões ali, no versículo 36, ele cita Miqueias 7, dizendo assim, os inimigos de uma pessoa estão dentro da sua própria casa. E muitas vezes nós temos que enfrentar esse tipo de resistência, esse tipo de barreira para cumprir a nossa missão. Por isso a gente precisa se preparar, por isso a gente precisa fortalecer, por isso a gente precisa buscar como nós vamos vencer essas resistências. Resistências internas e externas nós vamos ver aqui. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar é exatamente isso. Uma resistência interna, resistência pessoal. Muitas vezes a gente se sente incapaz, muitas vezes a gente se sente com medo, muitas vezes a gente acha que está ocupado demais para fazer algo, e a gente faz tantas coisas, menos cumprir aquilo que Jesus espera que a gente cumpra. Muitas vezes é a nossa rotina de vida, a nossa vida social. Eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, mal paro para dormir. Eu não tenho tempo para fazer aquilo que Jesus espera que eu faça. Eu estou ocupado demais com tantas coisas. Muitas vezes é algo dentro de nós que brota, não como um mal em si mesmo, mas como algo que atrapalha o nosso desenvolvimento. Algo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Algo que atrapalha a nossa maneira de ver e de viver e de experimentar aquilo que Deus tem para cada um de nós.
Jesus nos chama para amar os nossos inimigos. Jesus nos chama para desenvolver um olhar de compaixão. Nosso tema desse ano é servir e frutificar. Jesus nos chama para servir, para produzir fruto, mas muitas vezes nós mesmos é que atrapalhamos esse desenvolvimento. Muitas vezes nós mesmos criamos barreiras dentro de nós, mas nós precisamos vencer. Interessante que esse sentimento, ou essa falta de compreensão, causa e produz em nós uma fragilidade. Causa e produz em nós um afastamento, e essa fragilidade, esse sentimento muitas vezes de não conseguir realizar aquilo que Jesus espera, ou de não conseguir fazer aquilo que eu precisava fazer, ou dessa pressão que muitas vezes vem de casa, ou vem dos amigos. Aquela coisa de que, será que você consegue mesmo fazer isso? Será que você foi chamado mesmo para isso? Será que é com você mesmo que Jesus tem essa missão? Será que não é para outro? Pensa com calma. Olha, tantas coisas ao seu redor, tantas coisas que você está fazendo. E esse tipo de abordagem, esse tipo de pressão vai trazendo em nós, vai causando em nós um sentimento de incapacidade, de fragilidade. Eu já me senti assim. Eu já me senti muito incapaz de fazer algo. Teve um tempo da minha vida que eu precisei de ajuda. Precisei de ajuda para continuar o chamado do Senhor e a missão que o Senhor tinha para mim. Algumas coisas que eu estava fazendo não estavam dando certo. Não estavam funcionando. E eu disse assim, será mesmo? Será que sou eu mesmo que tenho que fazer isso? Será que é para mim mesmo essa coisa? Será que eu não tenho que fazer outra coisa da minha vida? E eu precisei de ajuda, precisei buscar apoio de pessoas e da palavra de Deus, para que eu pudesse compreender. Mas essas coisas nos fragilizam, e a Bíblia fala que Satanás, que é o nosso grande inimigo, ele está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar, destruir, anular. 1 Pedro, versículo 5, ou melhor, 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, dizem assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Mas olha o que o texto diz: permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembre-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, barreiras. Às vezes a gente se sente fragilizado, mas a gente esquece que todo mundo ao redor está passando pelos mesmos problemas. O que nós temos que fazer é permanecer firmes, sendo fortes na nossa fé. Não forte no seu conhecimento pessoal, não forte na sua capacidade pessoal. Não é para você fazer um outro curso, uma outra faculdade, fazer um outro treinamento, não. É para você fortalecer a sua fé. Uma fé forte vai produzir em você o que você precisa para resistir a essas barreiras interiores e não permitir que Satanás continue sendo usando você, ou continue sendo seu acusador, ou continue colocando empecilhos em você, dizendo que você não pode, que você é capaz, querendo tragar você, querendo destruir você, querendo minar sua mente e as suas forças. Quando a gente depende do Senhor, a gente precisa compreender isso. Interessante que os versículos 5 e 6 desse mesmo capítulo ajudam a gente a compreender essa ação que nós precisamos ter para permanecer firmes, que o versículo 9 traz para nós ali. Versículos 6 e 7 desse mesmo texto diz assim: portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Você quer vencer suas barreiras pessoais, aquilo que te aflige, que te causa anseio, que te causa preocupação? Entregue ao Senhor. Se submeta ao Senhor. Entregue essas preocupações ao Senhor. Fala assim: Senhor, o sentimento do meu coração é que eu não consigo. Mas se o Senhor está me chamando para fazer, eu vou fazer. Eu vou realizar. Porque eu sei que não sou eu mesmo. Eu sei que é o Senhor. Quando a gente lê Romanos capítulo 12,
versos 3, daquele texto maravilhoso, quando Paulo fala que nós temos que nos submeter a Deus, entregar a Deus. Versículo 3 de Romanos 12, diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. O oposto de você se sentir fragilizado é você achar que você é bom demais. Isso também te fragiliza. Por isso, nessa humilhação a Deus, nessa submissão a Deus, em dependência dEle, eu vou olhar para mim como eu realmente sou. Fazer uma autoavaliação daquilo que Deus, de fato, espera de mim. Nem mais, nem menos. Nem fragilizado demais e nem soberbo demais. Porque tanto o negativo quanto o positivo demais podem ser empecilhos na sua vida e na minha vida. Podem ser barreiras pessoais internas que eu estou criando e não permitindo que Deus haja, ou que a vontade de Deus se cumpra, ou que a missão que o Senhor me deu seja realizada. E muitas vezes isso atrapalha o meu olhar de compaixão para com as pessoas. Ou porque eu me considero muito inferior a elas, ou porque eu me considero muito superior a elas. E eu não vou conseguir desenvolver esse olhar que o Senhor Jesus espera que eu desenvolva. Um olhar de serviço, de compaixão, um olhar que acolhe. E aí, nesse primeiro ponto, eu queria que você pensasse em duas perguntas que eu quero colocar para você refletir. Como está o seu olhar sobre você mesmo? Qual é o conceito que você tem de você mesmo, diante daquilo que Deus colocou você para realizar? Você está se sentindo incapaz? Ou você está se sentindo bom demais? Eu preciso ir para um lugar melhor, porque aqui está muito café com leite para mim. Eu preciso ir para um lugar onde eu vou, de fato, mostrar todo o meu potencial. Como está o seu olhar para você mesmo? Você está tendo um olhar equilibrado, segundo a medida da fé que o Senhor colocou em você? Ou você está tendo um olhar muito abaixo ou muito acima daquilo que você é? E a segunda pergunta é: isso tem produzido resistências pessoais em você? Quais são as resistências que você mesmo tem colocado sobre você? Resistências internas. Quais são as desculpas que você tem dado para não fazer ou para não executar o chamado do Senhor na sua vida? Quais são as barreiras que você mesmo tem criado? Eu queria que você refletisse nessas duas questões importantes, para que você possa, de fato, vencer isso na dependência do Senhor, como a gente leu em 1 Pedro e aqui em Romanos. Mas tem um outro ponto, que além das resistências internas, e aquilo que Jesus sofria muito também, é as resistências externas, provenientes de outras pessoas. Muitas vezes por falta de reconhecimento dos outros, muitas vezes por falta de interesse daquela outra pessoa, naquilo que você está fazendo, ou por um olhar de indiferença, muitas vezes porque você tem recebido críticas muito severas, muito caluniosas às vezes, pressões de outras pessoas, pressões de situações ao seu redor, que às vezes te impedem de cumprir, de vencer ou de realizar o que o Senhor Jesus espera. Como você tem enfrentado isso? Quando eu olho para Jesus e quando eu olho para o que Jesus fez no seu chamado, e ele tinha muitas pressões externas, não tinha? Muitas pressões externas. Eu consigo olhar para Jesus e consigo perceber que o que ele fazia de fato era ter uma convicção muito clara de quem ele era. Quem ele era e de quem o havia enviado. Quando a gente precisa vencer essas barreiras, a gente precisa ter essa noção. E eu quero ler um texto. Esse texto não é muito curto, mas eu gosto de ler texto um pouco mais longo, porque a palavra de Deus fala. Eu quero que você ouça com atenção. Não vai projetar, você só vai ouvir. Eu quero que você preste muita atenção. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, João
capítulo 5, nós vamos ler do verso 31 até o 47. Jesus sabia muito bem quem ele era. Eu escolhi esse texto. Jesus está sendo questionado sobre a sua identidade, sobre quem ele é, sobre se o testemunho dele, pessoal, era válido ou não. E Jesus diz assim, versículo 31 do capítulo 5 de João, nós vamos ler até o 47. Se eu testemunhasse de mim mesmo, o meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro? Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O meu Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem o ouviram pessoalmente, e não têm a sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés em quem vocês põem a sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creram naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Jesus tinha uma clareza muito grande de quem ele era e de qual era a missão. Tudo o que ele veio para fazer, tudo o que ele recebeu do Pai, tudo o que ele tinha de ordem, de mandado do Pai, ele obedeceu. E ele tinha isso muito claro, e nada do que falassem para ele, nada do que questionassem a ele, nada do que era abordado em relação a dúvidas que colocavam sobre quem ele era e o que ele tinha que fazer, nada disso tirava de Jesus a convicção de quem ele era e de qual era a sua missão. Quando a gente recebe pressões externas, quando a gente recebe resistências externas, quando a gente recebe palavras muitas vezes de descrédito sobre aquilo que nós estamos fazendo, onde nós temos que nos firmar? Em nós mesmos ou naquele que nos enviou? Naquele que nos chamou? Naquele que nos capacitou? Naquele que nos escolheu para essa missão? É isso que Jesus diz para nós aqui. É isso que Jesus deixa muito claro para nós. A gente, muitas vezes, quer a aprovação do outro. Eu prefiro a aprovação de outro. E, às vezes, essa resistência que eu tenho interna é porque o outro não me aprovou. Lembra que a gente falou disso no ponto passado? Mas e Deus? Você não se importa com o que Deus espera e acha de você? Porque é essa convicção de fé, é essa convicção que vai produzir em você a força e a resistência suficiente para você vencer essas barreiras externas. E você vai ficar muito mais livre, muito mais preparado para testemunhar e para compartilhar o que Jesus fez na sua vida. A gente muitas vezes compartilha e fala que em algumas situações a gente fica meio com receio de dizer que é cristão. Falta convicção de quem te chamou.
Falta convicção de quem você é, da sua verdadeira identidade em Jesus. Porque se você tivesse essa convicção, você não teria medo de falar, eu sou discípulo de Jesus, e eu vivo para Ele, e eu quero compartilhar o amor dEle. Não importa o que você... mas eu não acredito. Não importa o que você acredita. Tá bom, você tem todo o direito de não acreditar, mas eu acredito. Mas você está errado. Tá bom, é opinião sua. Não tem problema. Eu continuo acreditando. Quantas vezes você deu espaço para dúvida no seu coração? Quantas vezes você deu ouvido à voz que não era de Deus para o seu coração? E não para o que a palavra de Deus te diz. Assim como disse para Josué, ser forte e corajoso, não desanime. Somente lembre de guardar a tudo o que eu te ordenei. Simples assim. Simples assim. Se eu obedeço e eu guardo a tudo, eu não tenho medo das pressões, eu não tenho medo das acusações, eu não tenho medo das difamações, das calúnias. Eu não dependo delas para viver. Eu não preciso da aprovação dos homens. Eu preciso da minha convicção de que estou fazendo o que o Senhor Jesus espera que eu faça. E o que Ele espera que eu faça? Que eu ame como Ele amou. Em João ele disse, eu vou te dar um novo mandamento. Vocês precisam amar uns aos outros como eu vos amei. Simples. Simples assim. Você está amando como Jesus amou? O seu amor, o seu olhar de compaixão é o mesmo olhar que Jesus teve para você e por você? O mesmo olhar que te alcançou, o mesmo olhar que te transformou, o mesmo olhar que te trouxe para perto? Mas eu insisto em querer o olhar das pessoas. Eu insisto em querer a aprovação das pessoas. Ah, meus irmãos, como a gente precisa compreender e aprender com Jesus. O fortalecimento da nossa fé. Nós precisamos buscar em Cristo quem nós somos de fato. A nossa verdadeira identidade como ser humano. Criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Fomos afastados do pecado. O pecado nos levou para longe. Mas Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos traz para perto, porque ninguém chega ao Pai, ou volta ao Pai, ou se relaciona com o Pai, se não for por Ele. É só Jesus. E é só nele que a gente pode viver. A reflexão que eu quero que você faça é, você tem lutado com as suas próprias forças para vencer essas barreiras externas? Ou você tem buscado viver a sua convicção verdadeira de quem você é em Cristo, da sua identidade em Cristo, para você vencer essas pressões? O que você tem feito? Onde você tem depositado a sua expectativa de vitória? Em você mesmo? Você vai insistir em se preparar melhor, em fazer como eu falei, não, vou fazer agora, eu estou agora num processo de mentoria, não, agora eu tem um coaching aí, que é a hora que vai me acompanhar, e ele é um cara fera em tudo, e ele vai... Tudo isso é bom, gente, não é ruim, não estou falando contra, não. Mas isso não vai fortalecer a sua fé. Isso não vai fortalecer a sua convicção de quem é Jesus. Você precisa caminhar com Ele. Uma terceira e última pressão, eu não vou gastar tempo nela, porque a gente já tem falado tanto dela, mas eu quero só que você veja aí. É a nossa religiosidade. Religiosidade pode ser uma barreira e um empecilho da gente experimentar de fato quem é Jesus, experimentar de fato a vitória nele, experimentar de fato a vitória sobre as nossas existências. Muitas vezes a gente vive um sincretismo religioso,
Muitas vezes a gente vive uma vida cristã vazia, rasa, fruto de uma falta de conhecimento, falta de meditar na palavra. Jesus disse lá em João 8, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Mas a gente continua vivendo aprisionado. Muitas distorções evangélicas por aí, muito uso indevido das Escrituras, e tudo isso nos enfraquece. Tudo isso deixa brecha para a gente voltar lá para 1 Pedro 5. Abre oportunidades para que o nosso inimigo, que é Satanás, fique ao nosso redor, esperando uma oportunidade para te derrubar. Satanás não está preocupado se você vem para a igreja. Satanás não está preocupado se você canta animado no louvor. Satanás não está preocupado se você se emociona e levanta a mão. Sabe o que preocupa Satanás? Uma vida de oração, uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida de meditação na palavra, uma vida como verdadeiro discípulo de Jesus. Isso incomoda Satanás. Religiosidade não incomoda Satanás. Ele até gosta. E a palavra de Deus até alerta a gente. Nós temos repetido isso várias vezes. Ele vai se disfarçar do quê? De anjo de luz. E vai enganar, talvez até os escolhidos. Não é qualquer pessoa. Os escolhidos podem ser enganados por Satanás. Por esse anjo de luz, que parece, mas não é. Os mais velhos aqui vão lembrar do Denorex. Lembra do Denorex? A primeira coisa que vem na cabeça, né, irmão Paulo? Ó, já riu ali. Não tem Denorex na vida cristã. Ou você é, ou você não é. Ou você de fato compreendeu quem é Jesus e entrega a sua vida para Ele, tem a sua vida transformada, ou você está vivendo uma mentira. Eu não tenho como dizer outra palavra para você. Não dá para dizer meias palavras. Até porque não tem meia verdade. Né? Alguém já disse que meia verdade é o quê? É uma mentira inteira. Não é verdade? Uma meia verdade é uma mentira inteira. Então não tem meias verdades. Não tem talvez. Ou você entende quem é Jesus e vive para Ele, ou você está longe dele. Não se engane. Não viva uma vida enganada. Não viva uma vida de religiosidade. Eu queria que a gente concluísse compreendendo isso. O que precisa para você vencer as suas resistências? Para você superar aquilo que tem impedido você de se dedicar ao Senhor, de viver uma vida que agrada ao Senhor, de viver uma vida que olha para as pessoas com a mesma compaixão que Ele olhava, de viver uma vida de serviço, de entrega total. Será que são suas resistências pessoais? Será que são as pressões externas? Será que é uma vida de mera religiosidade? O que tem impedido você? Eu queria que você, aí no seu coração, respondesse a 2 perguntas. Se você de fato decide viver em total dependência de Deus, se você de fato decide em viver na dependência de Deus para vencer as suas próprias resistências, ou você quer ainda insistir em tentar sozinho? E a última reflexão é: você decide entregar completamente a sua vida a Cristo e viver convicto de quem você é nele? A oportunidade está lançada. E a decisão não cabe a mim. A decisão é sua. Viver uma vida de completa entrega a Jesus, ou continuar insistindo em viver a sua própria vida. Onde a gente vai comprovar isso, se isso é verdade ou não? Na eternidade. Eu espero encontrar vocês lá. Espero mesmo. Com muito temor e tremor. Eu preciso compartilhar isso com você. Depois de lutar há muito tempo,
com as minhas próprias existências. Eu entendi quem era Jesus. Eu procuro viver a minha vida na dependência dele. Fazer aquilo que ele ordena. Mesmo que outras existências, outras barreiras, todos os dias acontecem. Não imaginem vocês que não acontece, porque todos os dias eu preciso vencer barreiras na minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Agora eu tenho plena convicção que o Senhor me chamou. Não é porque eu sou pastor, mas eu tenho plena convicção de que se eu não chegar em casa hoje, eu vou me encontrar com o meu Senhor. E o meu desejo é que você viva com essa mesma convicção. O meu desejo é que você viva com essa mesma certeza, essa mesma segurança. As outras coisas da vida não importam. Talvez você esteja na expectativa de ganhar na loteria ainda. Mas vai acabar. Vai acabar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa vida não significa nada diante da eternidade que nós vamos viver. Crendo ou não crendo em Jesus, você vai viver uma eternidade. Não tem escapatória. Tinha uma música antiga que dizia que existe uma eternidade para se viver. Né? Onde você vai passá-la? Me conta, eu quero saber onde você vai passar. Aqueles que entregaram sua vida para Jesus, aqueles que tiveram seus sangues, suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, esses vão reinar com Ele. Eu vou estar lá. E você? Vai estar onde? Quero te convidar a baixar a sua cabeça e colocar a sua vida em oração e perguntar para o Senhor: Senhor, o que precisa acontecer na minha vida para de fato eu viver sob essa convicção? E eu quero te dar essa oportunidade. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você ficar de pé. Eu vou pedir para você fazer uma oração onde você está. Se você quer de fato entregar sua vida para Jesus, eu não estou preocupado se faz 30 anos que você está na igreja. Eu não estou preocupado se você nasceu num lar cristão. Não é essa a minha pergunta. A minha pergunta é: você está disposto de fato a entregar sua vida a Jesus verdadeiramente? Porque nascer num lar cristão não vai te levar para o céu. Se essa for sua decisão, eu quero que você faça uma oração onde você está. E repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Eu reconheço que preciso do teu perdão. Eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E quero viver em plena convicção de que nada vai tirar de mim essa certeza e essa alegria da salvação. Mesmo que resistências, que pessoas externas, que situações internas possam acontecer, nada, Senhor, vai tirar de mim a convicção de que eu sou teu. Que o teu Santo Espírito possa fazer morada em mim. E me transforma dia após dia a imagem do Senhor. Me transforma dia após dia para ser mais parecido contigo. E eu quero viver os dias que o Senhor me der para testemunhar do Senhor, para compartilhar do teu amor, para amar as pessoas como o Senhor mesmo me ensinou a amar. Toma a minha vida nas tuas mãos. E assim eu oro, no teu precioso nome, Jesus. Amém.